Você não precisa ter vivido a geração do PlayStation 2 para entender o quão influente foram os jogos de terror japoneses para o console. Mas, se você viveu a época, sabe o quanto ela verdadeiramente impactou. Ao conversar com um amigo, ao ver as capas na feira, ver um parente mais velho jogando, até chegarmos no fatídico dia que você toma coragem, pega os seus R$10 e compra os seus jogos. Um deles é diferente. Uma capa medonha, um nome estranho, difícil de se pronunciar. Só de pegar em mãos, aquilo te marca. O ato de ver as primeiras capas de terror se torna algo impactante na infância. Traz curiosidade, receio, repulsa e até medo. Mas, mesmo assim, você quer testar, você quer saber o que tá ali. E ao mesmo tempo, você sabe que vai se arrepender. No fim, no primeiro susto, você desliga o console. Depois de algum tempo, aquele desejo de continuar volta, nem que seja para um parente zerar por você. Essa sensação, meus amigos, olha, é uma vibe que nunca mais teremos, pois ela está presa em uma época. Mas, mesmo que não tenhamos a oportunidade de revisitar certos momentos, os jogos de terror estão disponíveis, e a sua essência continua viva até hoje. Um pouco esquecida, mas ainda ali. O trailer inicial do novo Silent Hill me trouxe a nostalgia do velho terror japonês da geração de PlayStation 2. E agora tem uma luz de esperança que talvez a indústria esteja passando por um reavivamento desse estilo de narrativa. Neste vídeo, vamos ver o impacto dos clássicos japoneses e entender como isso começou, o seu diferencial e como esses elementos estão conectados no próximo título da saga. O terror traz o medo intenso, uma força que se origina de uma língua de milênios de história. Como narrativa, em concepção, possui fortes ligações culturais, folclóricas e religiosas. Então, cada local pode ser influenciado por características diferentes, desenvolvendo formas assim distintas de se contar uma história. O terror japonês acaba se influenciando muito de mitos, lendas e crenças religiosas. Criaturas sobrenaturais como Yurei e Yokai representam medos ancestrais, culpas coletivas e estão fortemente conectados a tabus sociais. Enquanto o Ocidente vem de uma época com fortes influências à literatura gótica, com Horace e até mesmo Edgar Allan Poe trazendo o terror psicológico e a parte cósmica e o desconhecido de Lovecraft, do outro lado do mundo, encontramos Edogaia Rampo, com o grotesco e bizarro em seus mistérios. Ueda Akinari trazendo o folclore e o sobrenatural. E histórias como Otsuya e até mesmo Tsuruya explorando o karma e a vingança como base de sua narrativa. Essas e outras histórias conectadas ao shintoísmo e budismo influenciaram tanta cultura do país que, século depois, Ringo abordava a raiva de Sadako materializada em uma forma sobrenatural. Se voltarmos um pouco, outros fatores influenciaram o fortalecimento do terror japonês no cinema. O pós-guerra, Hiroshima e Nagasaki refletiram em Godzilla, de 54, uma criatura que representa o medo e os terrores das armas nucleares. Essa obra facilmente se conecta a obras de terror, mesmo que recentemente as suas novas fases estejam conectadas a narrativas mais leves e com objetivo comercial. Eu recomendaria todas as obras clássicas antigas dessa criatura, mas para muitos elas se tornaram algo datado e até mesmo chato, sem ritmo. Então eu deixo duas ótimas releituras sobre a verdadeira representação do monstro, Shin Godzilla e Godzilla Minus One. O reavivamento do terror japonês, ou até mesmo a releitura para novas mídias, ficou apelidado como J-Horror. Trouxeram pautas importantes da sociedade japonesa, que ficaram atemporais. Urbanização, isolamento social e tecnologia foram acertadamente conectadas às narrativas, como em Cairo, de 2001. Temas atuais conectados a uma estética que foca na tensão psicológica, atmosfera densa e opressiva, utilizando o ambiente como um dos elementos narrativos,
e o mistério para aumentar as tensões. Trazer esses elementos ao cinema não apenas criou um impacto e sucesso local, mas era a contramão que o Ocidente fazia naquela época. Uma diferença tão nítida que, ao Hollywood adaptar essas obras, o contraste da vibe era gritante nas direções. A revolução do terror japonês através do cinema trouxe grande sucesso de bilheteria, e todo esse impacto influenciou outra mídia que estava em grande ascensão, popular e tecnológica, os games. Então, bora entender quais características fizeram o J-Horror se tornar tão influente ao ponto de influenciar a indústria de games. A literatura antiga, que focava em temas relacionados à tradição e à cultura, focando em mitos para trazer o terror, atualmente estava com uma nova leva de filmes que chegavam e traziam um contraste interessante, já que o J-Horror é a tradição em conflito com a modernidade. De forma muito assertiva, os temas que são citados no terror japonês da década de 2000 são temas que são facilmente conectados a obras hoje em dia. A pressão familiar com as expectativas, injustiças, traumas e problemas sociais do Japão se conectam ao sobrenatural, trazendo uma espécie de consequência a esses problemas, que são apresentados nas obras. Espíritos movidos por vingança, capazes de amaldiçoar os seres vivos, como Sadako e Kayako. Karma e culpa coletiva em personagens que acabam confrontando o passado em locais assombrados, mas ainda assim locais comuns, transformados em ambientes assustadores. O medo aqui não vem de sequências de jumpscare, mas sim da construção da tensão, sons do ambiente, trilha minimalista e o silêncio, um dos elementos que mais causam inquietação. A falta de som é como um preparativo, um aviso que o outro pode estar com você. Family. Someone's going to hear you. No fim, essa procura por respostas muitas vezes é não linear e fragmentada. Essa busca para o além do passado nos levam à parte folclórica, objetos e locais amaldiçoados, rituais de purificação, cultos, religiosidade. Tudo isso traz muitas vezes um final ambíguo, onde não importa o que você faça, o horror persiste e certas questões não serão respondidas. A evolução das tecnologias colaborou para que a criatividade dos desenvolvedores fosse materializada em grandes produções. Com a ascensão do gênero, boas inspirações e elementos narrativos poderiam ser trazidos ao público gamer. Cada game que surgiu nessa leva se inspirou de certos elementos do J-Horror ou até mesmo replicou o seu formato de forma fidedigna. Siren e Fatal Frame foram títulos populares que mais combinaram esses elementos em sua narrativa, na minha opinião, trazendo a experiência do cinema aos games. Fatal Frame, por ser um título mais popular, eu deixarei ele em segundo plano, para enaltecer o quanto Siren é uma das pérolas escondidas do PlayStation 2. Ele traz uma combinação isolada e claustrofóbica da Vila Hana, junto de uma narrativa fragmentada, onde os personagens precisam enfrentar o passado. Boa parte dos protagonistas estão deslocados de sua zona de conforto e são jogados em conflitos e mistérios sobrenaturais da vila. Crenças religiosas e deturpadas causam um massacre e transformam muitos habitantes da vila em chibito. Os desenvolvedores, ao tentarem trazer aquele realismo aos rostos dos personagens, acabaram criando um Vale da Estranheza, que colaborou muito para o clima bizarro do game, trazendo uma sensação de deslocamento aos protagonistas e às faces medonhas das criaturas.
Siren pode não ter tido um sucesso comercial no ocidente como Fatal Frame, mas mesmo assim marcou o gênero, nos mostrando uma representação perfeita do J-Horror nos games. Outros jogos não emularam como uma regra o que o J-Horror estava estabelecendo, porém muitos pegaram um ou outro tópico e abordaram em narrativas únicas, como Haunting Ground. Aqui, o cenário é um icônico castelo e temáticas mais ocidentais ao enredo, porém o terror psicológico está presente no game. Após um acidente de carro que resultou na morte dos seus pais, Fiona está nua, presa em uma gaiola, indefesa aos perigos do castelo, sendo a fuga o foco da gameplay. Se esconder ao máximo será a prioridade nesse game. Haunting Ground trazer a sexualização em narrativa não apenas como pretexto para vendas é algo muito diferente da época. Somos colocados na pele da protagonista e a sua vulnerabilidade aos perseguidores do game, onde ela encontra ajuda em um animal, um ser vivo com mais humanidade do que os próprios humanos no game. Sexualização, voyeurismo, cada inimigo com uma motivação e desejos perturbadores fazem desse game não apenas um clássico, mas um ótimo jogo que traz elementos do terror japonês ao PlayStation 2. Mas aí vem um questionamento. Como ficam os principais clássicos de horror dessa geração? Resident Evil, bom, ele foi um dos maiores casos de sucesso referente à popularidade de jogos japoneses e os seus survival horrors. Cito ele aqui, pois o seu sucesso serviu de inspiração para que a Capcom e outras empresas ousassem mais em suas narrativas de terror. Essa franquia é fenomenal, mas a mesma foca em um estilo mais ocidental, inclusive até com um comercial dirigido por George Romero. Então esse game acaba ficando de escanteio nesse tópico, correto? Não. Podemos sim dizer que existe uma roupagem ocidental na saga, inclusive com materiais promocionais dedicados ao ocidente. Porém, dizer que Resident Evil não faz parte dos clássicos games inspirados na onda do J-Horror é algo equivocado. Como comentamos, a inspiração ela pode ser direta e indireta, e de forma acertada, eles abordam em sua narrativa de forma sutil os elementos do J-Horror: claustrofobia, isolamento, cenário deteriorado e decadente. Lembra muito House, de 1977, que se passa em uma mansão, e podemos encontrar muitas outras sutilezas em sua narrativa, mas existe uma grande inspiração aqui e mais óbvia para alguns: Sweet Home, de 89. Sua trilha sonora, fragmentação da história e as mutações das armas biológicas, que remetem ao body horror, muito comum no terror japonês, como Tetsuyo, The Iron Man, de 1989. E o game da neblina? Bom, tantas explicações aqui que acabam ficando muito óbvias as conexões de Silent Hill ao J-Horror. Essas duas obras estão longe de ser apenas inspiradas no Ocidente. São obras que aproveitam muito bem de sua cultura para desenvolver formas incríveis de narrativa. Muitas vezes precisamos realmente nos aprofundar e entender que uma história possui uma infinidade de camadas e inspirações. Quanto mais for atrás dos detalhes, cenários e bastidores daquela produção, mais incrível esses jogos se tornam. Mas trazer esse tipo de narrativa em uma mídia em ascensão iria acarretar em grandes acertos ao mercado, mas ao mesmo tempo traria grandes problemas, perseguições, censura e fechamento de vários estúdios. Antes de focar nesse tópico das baixas vendas e censuras aos jogos, está gostando do conteúdo? Pô, deixa aquele like e compartilha esse vídeo com amigos interessados nesse tema. Ao fazer isso, me incentiva a trazer mais conteúdos que nem esse aqui no canal. Claro que trazer jogos com temáticas pesadas trariam consequências, principalmente por ser algo novo em sociedade. Muitos tópicos sensíveis foram abordados nos jogos de terror japoneses dos anos 2000. E por mais que muitos tenham jogado ou conhecido esses títulos na infância ou adolescência, essas obras são obras mais 18. O videogame, nessa época, se torna um entretenimento de vários gostos e faixa etárias. Na minha visão, obras mais pesadas, com temas sérios,
colaboraram para uma maturidade na indústria. Porém, ser os primeiros nessa revolução acabou trazendo danos críticos a esses títulos. O entretenimento para crianças, aos olhos dos leigos na época, abordar temas sobre a repressão de memórias e trauma infantil, obviamente seria polêmico, mal interpretado e atacado. Rule of Rose abordou todos esses temas que eu citei. Um game que se passa em 1930. Jennifer, a protagonista, é uma jovem de 19 anos, que fica presa em um mundo dominado por crianças, a aristocracia do giz vermelho. Um mundo que, no fim, se mostra o passado volta e você deve lidar com ele. Esse e outros tópicos presentes no J-Horror abordados em mais um game. Não foi necessário seguir fórmulas para criar ótimas obras, apenas a inspiração serviu para o enriquecimento delas. Rule of Rose foi acusado de conter conteúdo impróprio e antiético em seu lançamento da Europa. A mídia sensacionalista destacou o game como um incentivo à violência infantil, insinuações de abuso e estética de fetiche. O resultado foi uma campanha de difamação pela imprensa, como a manchete do Daily Mail, um jogo que glorifica a tortura de crianças. Essas polêmicas colaboraram para o banimento no Reino Unido, e com isso vários outros países acabaram seguindo esse exemplo, prejudicando em muito as vendas. O game ficou nichado, prejudicado até mesmo no Japão. A empresa que dependia dos lucros de seu primeiro game viu seu projeto fracassar e, um ano depois, fechou as portas. E esse foi um impacto direto que um título recebeu na época por abordar esses temas. E até mesmo os títulos que criaram bases fortes no Ocidente, com o tempo foram ficando apagados, geração após geração. Mudança de mercado, ação nos jogos, falta de inovação em seus títulos, os estúdios que ousaram no passado foram ficando cada vez mais comedidos, vítimas de um mercado que queria apenas fórmulas e padrões fáceis de replicar. Depois de quase 2 gerações problemáticas para o gênero do horror, estava meio que óbvio que essa crise não iria passar, e muitos títulos iriam de arrasta. Games mudando o gênero para atrair mais público, empresas mudando o foco e deixando títulos icônicos na geladeira, ou até mesmo matando outros nomes, tudo isso acabou abrindo um espaço para o terror indie se popularizar e mostrar um certo respiro ao gênero. E, de verdade, na minha visão, foram responsáveis para mostrar às grandes empresas que era viável o investimento nesse mercado. O sucesso viral de Outlast e, na sequência, Kojima, mais uma vez impactando a indústria, dessa vez com a demo PT, resultou em uma nova febre do terror. Empresas que tinham títulos de peso voltaram às suas raízes, a ouvir mais o seu público. A Capcom foi cirúrgica ao trazer Resident Evil 7 e o remake de Resident Evil 2, se tornando um dos maiores sucessos da empresa. A Konami acabou sendo deixada para trás, mais uma vez em um boom da indústria. A empresa que poderia se tornar pioneira falhou mais uma vez. Mas antes tarde do que nunca, anos depois, o remake de Silent Hill 2 foi anunciado e se tornou um sucesso que desencadeou novos títulos da saga. E o remake realmente teve muita qualidade. E foi uma oportunidade das pessoas pisarem novamente no passado, com elementos da atualidade. E é aí que o novo Silent Hill tem a possibilidade de trazer um respiro completamente novo à saga, expandindo esse sobrenatural, trazendo uma nova roupagem e cenário. Assim como os títulos do passado se influenciaram no J-Horror, esse game pode beber da fonte e trazer um game impactante como os primeiros títulos, mas, ao mesmo tempo, muito diferente do que a gente está habituado na saga. Esse Silent Hill vai se passar na década de 60, em uma pequena cidade isolada. A protagonista, uma adolescente, será afetado pelos horrores que ocorreram nessa cidade, que aparenta estar vazia, mas está infestada de inimigos. Ao olhar todos esses materiais e descrições sobre os personagens e a obra, ao ver esses materiais visuais e como eles são muito semelhantes ou até mesmo passam a mesma energia, vibe das capas antigas,
que inclusive foi um dos motivos para eu escrever a matéria e escrever o roteiro desse vídeo, a gente tá num momento que, se realmente seguir essa linha, eu acho que esse novo Silent Hill, ele pode muito trazer aquela energia que Forbidden Siren, Rule of Rose, que muitos outros jogos do passado emanaram do J-Horror para os games. A Konami nos ensinou a sempre ter um pé atrás, com qualquer título que a mesma entrega. Porém, é quase impossível, como amante dos clássicos, não ficar animado com o possível retorno da influência J-Horror aos games. E, se o resultado foi incrível, outros títulos no limbo poderiam retornar. Claro que a cada material que sai desse game, mais e mais dúvidas vêm sobre qual o caminho que a Konami quer com esse título. Porém, mesmo com as dúvidas, a essência do J-Horror está ali. Vamos ver se ela se sustenta até o lançamento. Me diz aí, qual clássico de terror merecia um remake e continuação nas novas gerações de consoles? Siren na nova geração seria um absurdo, né? Então, se você gostou desse vídeo e formato aqui no canal, deixe seu apoio, compartilhando e deixando aquele like. Assim o vídeo chega a mais pessoas na plataforma e com isso ajuda pacas o canal que está começando a se manter aqui no YouTube. Muito obrigado por chegar até aqui, veja essas indicações de vídeo e vejo vocês no próximo vídeo.